Olá, meus irmãos, que a graça, a misericórdia e o amor do Senhor esteja com a tua vida, com a sua família, sempre abundante aí na sua casa. Eu quero compartilhar com vocês um texto da Palavra de Deus que está lá em Atos capítulo 2, verso 42. Diz assim a palavra: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Verso 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Queridos, esse aqui é um texto muito conhecido nosso. Ele fala sobre a unidade da igreja. E nós estamos gravando esse vídeo, queridos, porque nós queremos alertar acerca de algo. Acerca de congregar, de estar no meio da igreja. Nós temos percebido, desde que se iniciou essa pandemia, de que muitas pessoas não têm vindo nos cultos ou têm vindo de maneira esporádica. E eu queria trazer esse alerta, queridos, para cada um de nós, convocando nós a esse congregar. O texto de Atos aqui fala do início da igreja primitiva. E, queridos, se a gente for estudar um pouquinho sobre esse texto, a gente vai ver a harmonia, a graça de Deus que havia naquela comunhão ali da igreja primitiva. O texto diz que eles perseveravam unânimes, quer dizer, juntos, na oração, no partir do pão, na comunhão, que eles, todos os que creram, estavam juntos ali. Então a gente vê algo muito poderoso nesses versículos. A gente vê ali como a igreja primitiva estava se fortalecendo e como ela cresceu, e o alicerce dessa igreja era essa comunhão que existia entre eles. E eu queria realmente desafiar você, querido, a não deixar de congregar. Talvez nós possamos dizer, pastor, mas os dias são difíceis, nós estamos passando por uma situação difícil. Mas é exatamente nesses momentos, queridos, que nós precisamos estar juntos, que nós precisamos congregar. O contexto desse texto que nós lemos, da igreja primitiva, ela estava passando por uma situação muito difícil. Jesus havia morrido, havia ali uma grande crise de fé, talvez. A igreja estava sendo perseguida. Então, o contexto não era bom. O que essa igreja fez? Eles perseveraram juntos. Todos os que creram estavam juntos, queridos. Então, há um poder muito grande na unidade, há uma graça muito grande na unidade, tanto que a palavra de Deus diz que por essa unidade, essa comunhão que eles tinham, eles caíam na graça do povo. Então, há um agir de Deus no meio da comunidade. Nós podemos dizer, pastor, mas eu tenho lido a palavra em casa, eu tenho acompanhado aí os cultos ao vivo, a gravação depois. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa do que está no meio do corpo. Não é a mesma coisa do que está ali junto, usufruindo da comunhão da igreja. A palavra de Deus fala que nós não devemos deixar de congregar. Congregar é mandamento de Deus, sabe, meus queridos, para nós cristãos, não é uma opção. Não é algo que eu decido, mas é um mandamento. Então nós precisamos estar juntos congregando. A palavra de Deus diz que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então nós precisamos estar sendo alimentados pela palavra, principalmente nos momentos de crise, nos momentos de dificuldade. Nós precisamos estar juntos, nos alimentando da comunhão e da palavra do Senhor. Porque se nós perdermos esse contato, querido, é inevitável que à medida que o tempo vai passando, a nossa fé vai esfriando. Sabe, o amor vai esfriando por causa da distância, as coisas vão mudando na nossa vida e talvez ficará muito mais difícil de eu
retornar para o meio da igreja, retornar para a fé que eu tinha, retomar o caminho que eu já estava. Então não deixe de congregar. Nós, pastores, estamos preocupados com essa situação. Não estamos preocupados com a pandemia, porque Deus, Ele tem o controle de todas as coisas. Não estamos preocupados com as coisas que vão acontecer na frente, porque Deus tem o controle de todas as coisas. Mas nós nos preocupamos quando as pessoas deixam de estar no meio da igreja, de estar no meio da comunhão, porque isso realmente afeta a sua vida espiritual. Então nós queremos convocar você a assumir esse compromisso diante de Deus, com a tua fé, de estar congregando. Não deixe, querido, de vir à igreja. Não deixe de vir aos cultos. A igreja é um lugar seguro, queridos. Lá o ambiente é higienizado, lá há o álcool gel para você na entrada, é medida a temperatura, tem o distanciamento entre as cadeiras, é um lugar seguro para você estar. É o lugar onde Deus quer que você esteja. Como o salmo que nós usamos como tema da nossa igreja. É ali na comunhão da igreja que Deus ordena a bênção e a vida. Venha receber tudo que Deus tem para você no meio da comunhão da igreja. Que Deus abençoe a tua vida e que você continue aí, firme na fé, junto conosco como igreja, em nome de Jesus.